Então, para finalizar, vamos lá. Última vez que eu gravo, por favor, né? Então vamos ver. Clominifeno, quando dá errado clominifeno, aí eu vou fazer gonadotrofina, né? Ela vem justamente FSH, dose de 38 a 150. Vou ter que sempre fazer o SGTV teriada, né? Do dia 7 a cada 2, 3 dias, pelo menos até completar 17 milímetros. Então, precisa de um tamanho específico para a gente conseguir fazer justamente o processo do coito, né? Para indicar o coito. Quer dizer que vai acontecer, portanto, aí a ovulação. Então, a USG, que é a ultrassonografia transvaginal seriada, ela deve ser realizada no dia 7 e repetida de 2 a 3 dias. Beleza? Tem que fazer o SGTV o seriado lá no citrato de clominifeno também, mesma coisa, certo? E o objetivo justamente é saber quanto tá. Para fazer induzir a ovulação, aí depois que ele conseguiu esses 17 milímetros, eu vou lá e dou HCG, certo? Progesterona, qual é o objetivo da progesterona? Manter a fase lútea, né? E aí, o GnRH prévio ele evita abortamentos, então era isso que evitava abortamento. O GnRH prévio, na verdade, a gente está vendo justamente que tem essa característica geral do GnRH de evitar complicações, de melhorar essas coisas, né? Justamente fazer essa parada. E aí, 6 meses de tentativa, fazendo os dois juntos, é o ideal, beleza? Deu para entender? Então, são as gonadotrofinas. O que é que você tem que lembrar em grande parte? Fazer gonadotrofina depois que o citrato de clominifeno dá errado, né? E aí eu tenho essas doses, tenho essas características. E sempre fazer o SGTV seriada. Sempre fazer o SGTV seriada, prostaglandina para manter a fase lútea. E a metformina? A metformina ela trata o quê? A metformina ela trata a resistência insulínica, certo? E ela é utilizada principalmente na SOP, né? Na síndrome do ovário policístico, numa situação específica que eu esqueci, que é quando ela tem síndrome metabólica. Então é a primeira linha para o tratamento, beleza? Por que ela melhora a resistência insulínica? Então a lógica é o seguinte: a nossa querida metformina ela é uma biguanida, ela vai agir em dois ambientes. Primeiramente no fígado, impedindo a produção de glicogênio, e perifericamente ele vai agir no intestino, impedindo a absorção. Então, no geral, ele vai melhorar a sensibilidade da insulina lá no GLUT2, lá no GLUT4, perdão, e vai fazer justamente com que as células perifericamente elas estejam mais suscetíveis à insulina. Se a insulina vai diminuir a sua quantidade, ela diminui também a quantidade de testosterona no meio externo. E aí o resultado vai ser a melhora da infertilidade, beleza? Qual a dose de metformina? Então, a gente lembra das doses, né? A dose do clominifeno era 50-5-5, né? 50-250, 12 vezes por dia durante 5 dias. Um período de 6 meses apenas de tentativas. As gonadotrofinas elas são de 37,5 até 150 unidades subcutâneo no dia 2, né? Fazendo o SG no dia 7, repetindo de 2 a 3 dias. Caramba, tô forçando, hein? E a metformina, eu não lembro a dose, mas se eu não me engano é 50. Vou estar 50, acertei? 500, foi quase. 500 durante 3 dias, né? Que é 1.500 dividido em 3 doses por dia. A dose máxima é 1.500 miligramas. E aí eu posso fazer ele sempre associado com o citrato de clominifeno. Lembrando que não é um tratamento específico para a infertilidade. Ele não estimula a ovulação. Mas ele pode resolver o problema que está provocando a ovulação. Então, a menor quantidade de testosterona aqui, ela vai permitir justamente a regularização do ciclo menstrual. Beleza? A suspensão justamente aí na gravidez, né? Porque aqui pergunta, e na gravidez? Tem que suspender porque tem risco de abortamento, né? Os efeitos colaterais, ele inclui justamente o vendido, né? Que é aquele clássico lá. V de vômito, D de diarreia, D de distensão abdominal e N de náusea. Náusea, vômito, distensão abdominal e diarreia, né? Que é o combinho que tem sempre toda vez que você tem líquido na cavidade, beleza? Eu vou sempre usar esse vendido daqui pra frente para melhorar justamente meu raciocínio, para poder lembrar tudo de uma vez, não ter que ficar decorando, né? Beleza? Essa é a metformina. Resistência insulínica melhorada, tratamento da SOP, uma dose de 3 vezes ao dia de 500 miligramas, que vai justamente diminuir a resistência insulínica e vai justamente ter que ser banida na gravidez para evitar justamente esses problemas aí que a gente sabe do abortamento, certo? Então aí, essa biguanida já foi estudada, a gente entendeu o citrato de clominifeno. Esse aqui pode ser utilizado na atenção primária e esse aqui, de alta complexidade, vai ter que ser nas clínicas terciárias específicas para a infertilidade. Então, na alta complexidade, qual é o meu grande objetivo? Meu grande objetivo justamente é permitir que haja aí... o primeiro passo foi o quê? Induzir a ovulação. E agora eu estou permitindo o quê? Eu estou permitindo a fertilização. Essas clínicas de fertilização
elas vão fazer dois grandes procedimentos importantes, que é justamente a nossa querida inseminação assistida e o segundo que é a fertilização in vitro, beleza? Vamos lá. Em relação à inseminação assistida, qual é o procedimento? Então, o procedimento da inseminação assistida trata justamente de você vai lá na clínica, faz uma masturbação, libera o seu espermatozoide, né? E aí esse espermatozoide ele é processado por um bioquímico. O espermatozoide ele vai ser retirado das prostaglandinas, vai ser retirado todos os fungos e bactérias para evitar contaminação e evitar dor na mulher, no caso das prostaglandinas. Por isso que a gente não pode utilizar o sêmen fresco, beleza? Aí eu vou lá, pego esse sêmen, coloco e injeto justamente na cavidade uterina, certo? Coloco justamente esse negócio. Aumenta o risco de gravidez tubária? Não, né? Porque aumenta o risco de gravidez tubária é quando você faz aí uma recanalização, né? Você faz uma recanalização, não, uma reanastomose depois de ter feito uma salpingotripsia, beleza? Então é diferente. Diferencia homóloga de heteróloga. A homóloga é quando é do mesmo homem do casal. O heterólogo é quando você pega do banco de sêmen. Como escolhe o banco de dados, ele vai ter acesso a diversas informações lá bonitinhas do nosso queridíssimo paciente. E aí você faz também a inseminação artificial, certo? É de acordo com aquelas características, mas você não pode aí saber quem é a identidade. Você sabe até o hobby, sabe até a religião, sabe até as características para poder ter essas coisas, né? E aí, quando é que eu tenho que fazer? Quais são as indicações para a inseminação assistida, né? Então, a inseminação assistida acontece justamente quando tem uma incapacidade de fazer com que esse espermatozoide ele chegue na cavidade uterina, beleza? Então, eu posso fazer quando tem, por exemplo, um problema peritubário, né? Não posso fazer. Tubo peritoneal, porque justamente o meu tubo está prejudicado. Então, mesmo que eu faça inseminação artificial, não vai chegar lá o suficiente, beleza? Então, a indicação é quando eu tenho justamente aí, quando eu tenho justamente depois de ter tido realizado aí uma indução de ovulação bem feita, eu tenho algumas indicações específicas, né? E aí eu vou fazer sempre, depois que eu dou o HCG, cerca de 24 a 36 horas depois que eu dou o HCG, né? Para fazer com que haja, portanto, aí, depois de ter acontecido a ovulação, beleza? Eu esqueci as indicações, não vou mentir, então vamos lá. Procedimento: injeção de sêmen processado, não pode ser fresco, prostaglandina causa do risco de infecção. Não aumenta o risco de gravidez em contato. O sêmen do homem do casal do banco do sêmen. Característica do homem, né? E aí a indicação justamente aí. Pronto. Então tem justamente essas características. Tem fatores masculinos, né? Tem um fator peritoneal e tem um fator cervical importante, né? O fator cervical ele é uma das coisas que permite. Então, se o nosso queridíssimo muco ele está impedindo que ocorra o processo, eu tenho uma estenose e eu vou lá e faço uma inseminação artificial, beleza? Não está passando, né? Qual o fator justamente que tem masculino? Quando eu tenho algum problema ejaculatório, né? Ou um déficit de ejaculatório, ou eu tenho menos de 5 milhões dos nossos queridíssimos espermatozoides que se caracterizam por ser o quê? Por ter motilidade progressiva. Tá chegando um carro de som, é óbvio, né? Essa é a realidade aqui. E o tubo peritoneal quando você tem uma endometriose do tipo 1 ou do tipo 2. Esses são os elementos que a gente vai checar. Ou então quando eu tenho uma isca. O que é isca? É justamente quando eu tenho um problema de causa desconhecida, né? E uma coisa importante é que ela tem que ser associada sempre à indução depois de 24 a 16 horas de colocação do HCG. Agora eu vou deixar esse carro passar. Pronto, tem pouco tempo, está em 5%, vamos lá. Então, esses são os fatores que a gente tem indicação, né? E sempre fazer com esse tempo do HCG, né? Tem que ser associado à indução sempre, né? Quando eu estou falando da gonadotrofina. Então, lembrar, é tudo que impede justamente que o negócio chegue lá. Uma endometriose de grau 1, grau 2 vai impedir que chegue lá, pode prejudicar. Uma causa indefinida eu já posso fazer ela artificialmente, né? Uma causa boa, né? Um motivo bom para fazer. Quando o paciente ele também não consegue, um fator masculino importante, né? Quando eu tenho um problema ejaculatório, ou eu tenho justamente menos de 5 que tem processo progressivo, né? Então, é basicamente isso, beleza? Deu para entender? Vai ser meio difícil lembrar essas indicações, mas é importante a gente lembrar. E aí a fertilização in vitro, né? Então, a fertilização in vitro, ela acontece justamente com um procedimento muito simples. Eu vou lá, induzo a minha ovulação, estou fazendo a minha bichinha seriada até justamente a metade do ciclo, né? Do 7º dia, né? De 2 a 3 dias até chegar na metade do ciclo, até chegar a ovulação. E aí, quando eu tenho justamente identificado um bicho que está bem lá, bonitinho, que está bem crescido, eu vou lá e dou HCG. Dou HCG, depois que ele chegou o negócio, induz a ovulação. Ao induzir a ovulação, o que é que eu faço depois? Eu vou ter que justamente fazer 2 procedimentos, né? O primeiro, justamente, eu tenho que retirar, fazer a punção desse nosso queridíssimo ovário. Essa punção de ovário ela vai acontecer através de uma USG, ultrassonografia. Eu vou lá fazer uma punção transvaginal, né?
que vai ser guiado por SG, e essa parada vai lá e vai funcionar o líquido aspirativo, e depois um bioquímico vai lá e tira o ovócito, né? O ovócito. A outra coisa que pode ser utilizada também, que tem que ser feita também, é justamente a maturação dos espermatozoides. Essa maturação ela vai acontecer. Tive que vir para perto do carregador, senão ele descarregar. Então, o procedimento é justamente esse, como a gente falou, né? E aí eu tenho que fazer a maturação do nosso queridíssimo espermatozoide. Eu posso tirar por uma punção, posso tirar por uma punção do epidídimo, por uma punção testicular, posso tirar por uma biópsia testicular, posso fazer uma punção, posso fazer uma outra coisa lá do epidídimo, enfim. Tem várias formas justamente de fazer essa maturação, né? Eu deixo isolado e escolho os melhores. Vou fazer justamente a olhar o líquido seminal e vou selecionar os melhores espermatozoides. E aí, aqueles que têm mais motilidade, que tem aquelas características bonitivas. E aí, o próximo passo seria justamente a fertilização in vitro, né? A fertilização in vitro ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser do tipo convencional, em que justamente eu deixo os dois numa lâmina e espero justamente que ocorra o processo de nidação. Isso vai acontecer só quando eu tenho aí por volta de 5 milhões, né, de espermatozoides que têm característica progressiva, ou seja, que tem a motilidade progressiva, beleza? Se eu tiver abaixo desses acho que é 3 milhões ou é 5 milhões. Se eu tiver abaixo desses 5 milhões, né? Ou então abaixo de 5%. Abaixo acho que é 3, né? De 3. Abaixo de 3 milhões. Ou tiver abaixo de 5% da porcentagem deles sendo com mortalidade progressiva, ou abaixo de 4% com morfologia normal, aí eu vou lá e faço também aí a inseminação através de injeção intra-ovocitária, né? Alguma coisa assim. E aí são essas as etapas que devem ser realizadas. Deixa eu ver se eu falei tudo. Então, só revisando a inseminação assistida, injeção o semi-processado, blá, blá, blá. E os fatores são o fator masculino, né? Que é a problema ejaculatório, ou então quando eu tenho menos de 5 milhões com característica progressiva, né? Com motilidade progressiva. E o fator tubo peritoneal quando eu tenho justamente aquele negócio lá do endometriose do grau 1 ao grau 2, fator cervical ou então a isca. Essas são as indicações. E aí o procedimento aqui da fertilização in vitro, né? Uma ovulação com SG seriada, né? Colhe os folículos e faz fertilização. Perfeito, né? Lembrar que tem que induzir a ovulação sempre. Colhe o folículo e faz fertilização. Então, convencional é de 3 a 5, né? Exatamente. O 3 é o número, né? Então, 3 a 5 milhões, que tem justamente motilidade progressiva, e eu baixo colocar numa placa, é a convencional. E a injeção intracitoplasmática, esse é o nome, né? Intracitoplasmática. Como a fertilização in vitro, fica fertilização in vitro FIV, não sei como é o nome. Menos de 3 progressiva ou injeção com microagulha, né? A injeção com microagulha que vai intracitoplasmática. E olha que interessante. Além das formas já citadas, a gente tem justamente o fator tubo peritoneal, né? Que são justamente uma indicação aí. Imagina que eu tenho um fator tubo peritoneal aí presente, né? Então, se eu tenho um problema que faz com que eu não consiga aí ter os nossos queridíssimos ovócitos chegando naquela região, então eu posso fazer aí essa indicação. Então, o fator tubo peritoneal aqui na fertilização in vitro também é uma possibilidade, né? Então, se eu já fiz uma trombo... eu tenho uma dificuldade justamente de passagem daquelas características, tem as aderências, então eu posso ir lá e fazer uma fertilização in vitro e depois colocar direto no endométrio o meu bichinho, sem precisar aí obrigatoriamente passar pelo tubo, né? Então, se tiver um problema no tubo, tiver algum problema peritoneal que deu problema no tubo, uma adipo, uma endometriose, todo esse problema, eu vou lá no meu endométrio e coloco ele direto lá bonitinho, beleza? Isso acontece também quando eu tenho... Isso é outra indicação, né? Tubo peritoneal, né? Então essa é a brincadeira. Fator tubo peritoneal, no caso da endometriose do grau 1 e grau 2. Fator cervical e fator masculino, que seria justamente aquelas outras características. Além do isso, que é a indicação justamente eu fazer a inseminação artificial. Se eu tenho um fator tubo peritoneal presente e essas alterações do espermograma, aí eu vou fazer uma fertilização in vitro, essa técnica assistida, beleza? Show de bola? E a etapa, justamente, eu vou fazer estimulação ovariana, né? Com justamente o cloridato, o gonadotropina, o SG ussariada. Vou fazer a punção dos óvulos, né? Aspiro o líquido folicular com agulha, através de um transdutor, depois da colocação do HCG, beleza? Aspiro o folicular com agulha, punção dos óvulos. Depois eu vou lá e faço a captação dos espermatozoides. Aí a masturbação pode ser a forma de conseguir. Pode ser também uma microaspiração, pode ser uma aspiração percutânea, pode ser uma biópsia testicular. E depois eu transfiro os embriões no segundo, terceiro ou quinto dia, né?
E aí eu tenho um limite de até 4 para colocar essas estruturas. E vai depender do caso clínico da mulher. Ah, se ela tem o motivo da fertilidade, a idade, a causa, né? E o quadro clínico dela. Então depende do quadro clínico para saber quando é que a gente vai colocar, como é que a gente vai transferir esses embriões aí pela via da ultrassonografia transvaginal. Então esse é o método aí que deve ser feito para a nossa queridíssima fertilização in vitro, né? Eu já vou colocar direto no endométrio, não vou justamente depender aí da via tubária para isso, beleza? Então essas são as etapas. Deu para entender como é que ocorre a fertilização in vitro. Show de bola? E as indicações. Lembrar das indicações? Menos de 3, mais de 3, fator tubo peritoneal e aqueles 5% lá que a gente viu, beleza? De 3 a 5, né? Então abaixo de 5 já é considerado insuficiente. E aí eu faço fertilização in vitro, certo? Caracteriza a Shell, então, a gente já falou da Shell, a gente já falou que é a síndrome da hiperestimulação ovariana, a gente já falou da gestação múltipla, não, mas a gestação múltipla, infecções pélvicas são complicações presentes na fertilização in vitro e presentes aí na nossa queridíssima inseminação assistida. Como tratar o fator masculino? Então, tratar o fator masculino é basicamente fazer a fertilização assistida, caso a gente tenha aqueles problemas que a gente falou, né? Dos 5 milhões lá com problema progressivo, dos 5% abaixo da progressão progressiva por ml e os 4% com morfologia normal, né? E eu vou fazer assistida, posso fazer cirurgia, no caso, por exemplo, de varicocele, e eu vou tratar justamente o nosso queridíssimo hormonialmente quando eu fizer uma dosagem normal, tanto de FSH, quanto de progesterona, quanto de LH, quanto de testosterona, beleza? Esse é o tratamento do fator masculino. E aí faz com o urologista, né? E aí eu posso dar gonadotrofina, no caso, quando eu tenho hipogonadismo hipogonadotrófico, né? Cirurgia, vasectomia, eu posso restabelecer aquelas características, né? E aí fazer inseminação quando eu tenho mais de 5 milhões, fertilização in vitro quando eu tenho de 3 a 5 milhões e fazê-la intracitoplasmática quando eu tenho menos de 3 milhões, beleza? Essa é a característica. Então, é preciso ter mais de 5 milhões de espermatozoides por amostra, né? Caso eu tenha justamente necessidade de fazer esse problema, né? E aí tem justamente quando fazer a doação de óvulos e de sêmen, né? E tem essas indicações aqui. Falência ovariana, genesia ovariana, quando eu já fiz a forectomia, azoospermia, oligospermia, né? Quando eu tô sozinho, quando é homoafetivo. E aí tem essas características, beleza? Show de bola? Então essa é a brincadeira que tem que fazer, essas são as doações e essas são justamente como tratar os fatores aí presentes. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado, um abraço.